Justiça do Rio Grande do Sul condena a agressora a indenizar por danos morais e materiais uma mulher vítima de violência doméstica. Saiba como funciona o plenário virtual do STF. A ferramenta acelera o andamento dos processos. Toda sexta-feira começa uma nova sessão no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. A pauta é divulgada 5 dias antes e os ministros têm 7 dias para votarem os processos. Alterar o medidor de energia elétrica para marcar menos do que é consumido é crime de estelionato. Esse caso é diferente dos processos que envolvem a prática do chamado gato, em que há a subtração e inversão da posse de energia elétrica com a instalação de pontos clandestinos. E ainda, conheça as alternativas para substituir os combustíveis derivados do petróleo. O biodiesel, por exemplo, é um combustível renovável, produzido com insumos vegetais que ajudam a melhorar a qualidade do ar. Olá, boa noite. Em uma nova manifestação encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, voltou a pedir o indeferimento do pedido de anulação de ação penal que condenou o ex-presidente Lula. Para a defesa de Lula, a ação penal deve ser anulada por uma suposta suspeição do então juiz federal Sérgio Moro. Em julho de 2017, Lula foi condenado a mais de 9 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No próximo dia 25 de junho, o Supremo Tribunal Federal deve analisar o habeas corpus apresentado pelos advogados do ex-presidente. Foi preso em São Paulo um suíço que viajava com um menino tailandês de 11 anos. O estrangeiro é suspeito de pornografia infantil. A Polícia Federal de São Paulo prendeu em flagrante um cidadão suíço que viajaria com um menor tailandês para Santiago, capital do Chile. Com ele foram encontradas várias mídias com vídeos pornográficos do menor. Segundo a polícia, o cidadão já havia sido investigado por abuso sexual de crianças na Suíça e na Tailândia. O menor foi levado a um hospital onde passou por perícia médica. Depois, a vítima foi entregue ao Conselho Tutelar. A pena prevista para esse tipo de crime é de 1 a 4 anos de prisão. O suíço também pode responder por estupro. Roubo em estacionamentos abertos e de livre acesso não gera responsabilidade para o dono do estabelecimento. O entendimento da segunda sessão pacifica o tema no tribunal. Se um veículo é roubado em estacionamento privado, mantido por estabelecimento comercial, mas que não tem controle de acesso e trata-se apenas de mera comodidade para o cliente, o comerciante não pode ser responsabilizado pelo prejuízo. No caso analisado, o cliente de uma lanchonete foi vítima de um assalto à mão armada. Teve a moto e pertences pessoais roubados. Como o crime ocorreu no estacionamento disponibilizado pelo estabelecimento, ele ajuizou uma ação de reparação de danos para receber indenização. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à apelação do consumidor e o caso chegou ao STJ como recurso especial na terceira turma. O colegiado afastou a responsabilidade da lanchonete e o cliente entrou com embargos de divergência, alegando que a quarta turma já havia reconhecido a responsabilidade civil da mesma empresa em situação semelhante. A segunda sessão do STJ, que reúne a terceira e a quarta turma, também manteve o afastamento da responsabilidade do estabelecimento comercial. A relatora, a ministra Isabel Galotti, reconheceu a existência de decisões em sentido inverso nas turmas de direito privado do tribunal, em particular nas situações envolvendo grandes shopping centers e hipermercados. Mas para a ministra Isabel Galotti, tal entendimento não pode ser estendido às hipóteses em que o estacionamento representa mera comodidade e é em área aberta, gratuita e sem controle de acesso, como no caso analisado. Quando é oferecido ao consumidor, ao usuário, um estacionamento gratuito de hipermercados, de shoppings, no sentido que isso seja oferecido como uma forma de conforto para que este consumidor tenha uma melhor acessibilidade ao próprio estabelecimento comercial. Neste caso, então, esse estabelecimento será responsabilizado por esses atos fortuitos. Ou seja, diferente então do pequeno comerciante. Diferente do pequeno comerciante no caso de um estacionamento aberto, como foi o objeto dessa ação no STJ. Você vai conhecer agora como funciona o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. O ambiente foi criado para dar mais agilidade ao andamento dos processos.
Toda sexta-feira começa uma nova sessão no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. A pauta é divulgada 5 dias antes e os ministros têm 7 dias para votarem os processos. O plenário virtual é uma funcionalidade na sistemática de julgamento do Supremo Tribunal Federal que permite que processos avulsos ou em lista sejam submetidos a um ambiente virtualizado de decisão. O ministro ele pode submeter, liberar o processo para ser submetido a essa sistemática, tanto processos da competência do plenário quanto processos da competência das turmas. O plenário virtual foi criado em 2007. No começo, a ferramenta era usada apenas para os ministros manifestarem a existência de repercussão geral. São aqueles casos em que a decisão da Corte deve ser adotada em todo o país. Quase 10 anos depois, a primeira mudança passou a valer recursos contra decisões individuais e pedidos de esclarecimentos de alguma decisão do tribunal. Ravena acompanhou essa primeira transição. Desde 2011, ela faz parte da Secretaria da Segunda Turma. Atualmente, o número de casos das turmas julgados no plenário virtual ultrapassa os julgamentos presenciais. Nesse primeiro semestre do ano, já são quase 2.700 processos analisados virtualmente. Fomos em várias reuniões, demos sugestões também, tudo. E foi uma coisa bem produtiva, bem dinâmica, né? Bem desafiadora, né? Porque era um sistema novo, né? Para agilizar, né? Tendo em vista a celeridade processual, foi a melhor coisa que teve para a gente, para o Supremo. Recentemente, o STF ampliou as possibilidades. Alguns casos que antes apenas eram julgados em sessões presenciais, agora podem ir para o plenário virtual, como a validade de leis, o referendo de liminares e tutelas provisórias, além daqueles processos com jurisprudência já consolidada, ou seja, decisões recorrentes. Outro ponto é que os pedidos de vista que antes tiravam o julgamento do plenário virtual, agora podem permanecer por lá, se o ministro que pediu mais tempo assim quiser. Só os pedidos de destaque tiram automaticamente o caso do plenário virtual. Uma tendência que nós percebemos em termos de governança, em termos de atualização, porque nós temos um número excessivo de processos e muitas das vezes não há possibilidade que todos esses processos, por mais importantes que possam ser, sejam submetidos ao julgamento presencial. Então já existem experiências como no Canadá, a respeito do plenário virtual, em próprio país da Comunidade Europeia, também a respeito do plenário virtual. Então o Brasil acompanha uma grande tendência internacional. Avanços que também vão alcançar os colegiados fracionados do STF, como destaca o secretário da primeira turma. Eu acho que a gente tem um número que é acima de 2.000 processos que foram julgados até agora no plenário virtual, né, nas sessões virtuais, e enquanto na presencial foi julgado pouco mais de 1.000 processos. Então, assim, a gente vai encerrar o semestre com um número bem maior do virtual do que nas sessões físicas, né? E você vai ver a seguir aqui no Jornal da Justiça. No Dia Mundial de Conscientização da Esclerose Lateral Amiotrófica, chamada ELA, você vai ver os direitos dos pacientes. Uma mulher vítima de violência doméstica será indenizada por danos morais e materiais pelo agressor. A decisão é da Justiça do Rio Grande do Sul. No primeiro grau, ela pediu indenização por danos morais e materiais. O réu recorreu ao Tribunal de Justiça, alegando cerceamento de defesa, já que foi negado um requerimento para oficiar o Hospital de Clínicas de Porto Alegre a fornecer o prontuário completo da autora. Ele alegou que ela tinha uma doença chamada ceratocone, que causava baixa visão, e que um transplante de córnea foi feito por ela em fevereiro de 2010, sem sucesso. Este seria o motivo para a realização de nova cirurgia em outubro do mesmo ano. Depois de analisar a documentação que acompanhou o processo inicial no primeiro grau, a juíza se convenceu de que não havia necessidade de realizar a prova postulada pelo réu, pois a autoria e a culpa pela agressão já haviam sido apuradas na esfera criminal. Para os desembargadores da 9ª Câmara Cível, a prova dos autos levou à conclusão de que a lesão corporal na autora se deu em razão da agressão do réu.
O relator do processo no Tribunal de Justiça não acolheu a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa e a indenização foi de R$10 mil por danos morais e de R$2 mil por danos materiais, referentes aos gastos com tratamento médico. Decisões concedendo indenização para vítimas de violência doméstica na esfera civil têm sido cada vez mais frequente no Judiciário Gaúcho. A juíza responsável pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar de Porto Alegre esclarece que, desde 2008, o Código de Processo Penal prevê que os magistrados possam pedir indenizações por danos causados às vítimas. Nós temos, então, já decisões bem recentes do Superior Tribunal de Justiça entendendo que, em se tratando de danos morais, não precisa sequer a comprovação do dano. Basta o quê? Basta que o Ministério Público, o promotor ou a promotora de justiça, na denúncia, já faça esse pedido de indenização. E esse pedido, inclusive, não precisa ser em valor certo, né? Pode ser para ser fixado a critério do juiz. A juíza enfatiza a importância da Defensoria Pública acompanhar a vítima nos processos. A Lei Maria da Penha ela já é enfática, dizendo que desde lá do momento da polícia e durante toda a fase processual, a vítima tem o direito de ter o acompanhamento, a orientação da Defensoria Pública. A orientação jurídica, o acompanhamento é indispensável. E veja que nesse caso da indenização, mais ainda, porque se o Ministério Público não pedir na denúncia e ela não tiver um advogado constituído, porque não tem condições de arcar com esse pagamento, e mais ainda não tiver a Defensoria Pública, ela já está perdendo uma excelente oportunidade de já sair com um título executivo judicial, que é uma condenação mínima pelo dano moral. A equipe do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia mostra como é a economia de Juazeiro. A cidade tem 230 mil habitantes e apresenta um rápido crescimento na produção agroindustrial. Com o aumento das relações de trabalho, a presença da justiça no município se torna fundamental. As águas que trazem riqueza e prosperidade é o passaporte diário de milhares de trabalhadores que se dividem entre Petrolina e Juazeiro da Bahia. E graças ao Rio São Francisco, a economia da região cresce a cada ano. Estamos no município baiano que mais tem gerado empregos formais pelo segundo ano consecutivo, de acordo com a pesquisa do CAGED do Ministério do Trabalho. Só no primeiro semestre deste ano, foram quase 2.500 trabalhadores contratados, a maior parte vinda da indústria da cana-de-açúcar. Essa é a cidade de Juazeiro. O maior polo frutífero do Brasil é responsável por gerar 240 mil empregos formais no campo e por produzir 98% das uvas e 90% das mangas que são exportadas do país. O Centro de Excelência em Fruticultura de Juazeiro disponibiliza formação profissional especializada e gratuita para os trabalhadores que já saem daqui empregados. É um curso que a gente considera um curso diferencial no Brasil, porque ele atende exatamente às demandas do setor. Os módulos eles foram estudados com os produtores de acordo com as demandas, então a pessoa já sai aqui com a mão de obra já pronta para trabalhar nas propriedades. Tantos empregos impulsionam a economia local, mas também geram impasses trabalhistas que chegam à Justiça do Trabalho aqui de Juazeiro. Essa proximidade da Justiça do Trabalho numa cidade com tantos trabalhadores que vêm de fora também, facilita o acesso, facilita as próprias orientações, aquele direito do trabalho preventivo, de uma forma que há uma fiscalização, há uma orientação também. A Justiça do Trabalho se instalou em Juazeiro, na verdade, anteriormente a toda essa pujança, tudo isso que hoje identifica o Vale do São Francisco, a Juazeiro e Petrolina, assim, inúmeras grandes empresas aqui instaladas, e a Justiça do Trabalho fazendo frente a toda essa demanda. Nós temos, em média, para cada vara, entre 1.300 e 1.400 processos, que daria, em média, 2.800 processos ano. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Esclerose Lateral Amiotrófica. No Brasil, quem sofre com a doença tem garantidos alguns direitos. Ele foi o homem que jogou no mundo uma luz sobre a doença.
O físico, matemático e cosmólogo Stephen Hawking morreu no ano passado. Esse cientista renomado tinha a esclerose amiotrófica lateral, mais conhecida como ELA. A história dele foi parar nas telas do cinema. However bad life may seem, while there is life, there is hope. Thank you. A doença provoca uma degeneração progressiva de neurônios do cérebro e da medula, responsáveis pelo controle da musculatura do corpo. José convive com a doença há 14 anos. No começo, ele sentia cãibras e fraqueza muscular. Hoje não se movimenta e não fala. Para respirar, depende deste aparelho aqui, o ventilador volumétrico, que enche e puxa o ar dos pulmões. O seu José precisa do ventilador para sobreviver. O gasto fica por conta do plano de saúde. Mas os pacientes com ela, sem plano, têm direito a esse e a outros equipamentos pelo Sistema Único de Saúde. Os pacientes também têm direito a uma nutrição especial. Os pacientes com esclerose lateral amiotrófica, eles fazem a gastrostomia, que é colocar uma sonda para a dieta enteral. E a grande dificuldade deles é que eles fazem o procedimento, mas tem um enorme desafio que é conseguir a dieta suficiente, da forma adequada, para manter a condição de saúde deles, que é vital para evitar a desnutrição e também manter a musculatura e uma série de outras coisas. Um conjunto de leis prevê a proteção ao paciente. Olha, nós podemos começar pelo próprio texto constitucional, onde ele trata da dignidade da pessoa humana, que é um pilar da nossa República, do Brasil, do próprio direito à saúde, que está instituído no artigo 196 do texto constitucional. Nós temos a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, também incorporada com status de emenda constitucional. Nós temos a própria legislação que versa sobre o Sistema Único de Saúde. Mesmo assim, as famílias têm que recorrer à justiça. Infelizmente, por conta de uma negativa e sem razão, o poder público nega algum tipo de elemento, seja tratamento, seja medicamento, a esses pacientes. E não resta outra alternativa a esses pacientes que não seja judicializar, ou seja, provocar o poder judiciário para que esses elementos sejam devidamente cumpridos. A mulher de José lembra, não basta apenas exigir direitos, é preciso ainda buscar conhecimento. Ela faz parte de um grupo que criou um portal na internet para levar informação a quem convive com a doença. O portal que a gente criou, a intenção é oferecer informação de qualidade, meios de acesso, como chegar até o serviço de saúde, informar o centro de referência, o que tem, o que não tem, onde que tem, como chegar até esse serviço, porque o serviço existir e ele não ser divulgado não resolve o problema. O portal sobre a doença é o altacomplexidade.org. E você vai ver em instantes, Superior Tribunal de Justiça determina como crime de estelionato a adulteração de medidor de energia. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou os réus a 1 ano e 6 meses de prisão, convertida em penas restritivas de direito, por se tratar de crime de estelionato. Adulterar o medidor de energia elétrica para que não marque corretamente o consumo caracteriza crime de estelionato. Cerca de 25% da energia elétrica é furtada por ano, causando um prejuízo de 19 bilhões de reais. Isso equivale ao consumo de toda a região norte. Desse valor, cerca de 14 bilhões é repassado para os consumidores, que pagam a conta dos furtos. Segundo o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, existem 2 maneiras de fraudar a conta de energia. Uma a gente qualifica como furto pela ligação direta, em que o cliente, o consumidor de energia elétrica, ele utiliza de meios como ligações diretas, como rabicho, e faz um furto direto da rede para suas residências. E nós temos o que a gente chama de mediante fraude nos medidores, que ele adultera a medição, a entrega de energia na casa dele. No Distrito Federal, 2 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público por terem alterado o medidor de energia de um hotel da cidade para que marcasse menos do que o consumo real.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou os réus a 1 ano e 6 meses de prisão, convertida em penas restritivas de direito, por se tratar de crime de estelionato e não de furto mediante fraude, que acontece quando o agente desvia a energia sem passar pelo medidor. No STJ, o entendimento foi mantido pela 5ª turma. O relator, ministro Joel Ilan Paciornik, alertou que esse caso é diferente dos processos que envolvem a prática do chamado gato, em que há subtração e inversão da posse de energia elétrica com a instalação de pontos clandestinos. De acordo com o ministro, no estelionato, a fraude tem o objetivo de fazer com que a vítima incida em erro e voluntariamente entregue o objeto ao agente criminoso, baseada em uma falsa percepção da realidade. Substituir combustíveis derivados do petróleo e encontrar novas matérias-primas para compor a matriz de energia. Essas são algumas medidas para melhorar a qualidade do ar. A qualidade do ar está diretamente ligada à emissão de poluentes dos veículos automotivos na atmosfera. A matemática não erra. Quanto maior o número de carros, motos, ônibus e caminhões em circulação, pior é a qualidade do ar que eu e você respiramos. Substituir os combustíveis derivados do petróleo é uma alternativa para diminuir também o problema da contaminação do ar. O biodiesel, por exemplo, é um combustível renovável, produzido com insumos vegetais que ajudam a melhorar a qualidade do ar. A cientista Itânia conhece bem essa rotina. Eles possuem um importante papel porque reduz a demanda por combustíveis fósseis. Esse é um primeiro grande papel dos biocombustíveis. Além disso, a gente tem a questão ambiental, que está intimamente relacionada com a utilização de biocombustíveis. A pesquisadora explica que na queima do biodiesel, por exemplo, é baixo o índice de poluição e que, se produzido em larga escala e com o uso de tecnologias, o custo pode ser mais baixo que o dos derivados de petróleo. Em 2017, nós consumimos no Brasil em torno de 54,5 bilhões de litros de diesel. Desse volume, 23% foram importados. Então, a importância do biodiesel, da inserção do biodiesel na matriz energética, é também essa redução da dependência por combustível de origem fóssil, além da redução da importação. A soja é a matéria-prima mais usada no Brasil na produção do biodiesel. Em segundo lugar, aparece a gordura bovina, passiva ambiental, que os pesquisadores identificaram como grande potencial na fabricação do biocombustível. No laboratório da Embrapa Agroenergia, encontramos a estagiária Vanessa. Ela está no 8º semestre de Engenharia de Energia e agora vai nos explicar como é o processo de produção do biodiesel, feito com óleo de soja. Consiste em pegar 5 miligramas de álcool com 0,2 gramas de catalisador. Ele fica em agitação constante por cerca de 10 minutos até o catalisador diluir completamente. Após isso, ele é colocado no óleo de soja, e fica por volta de 60 minutos a uma temperatura de 45 graus. Após isso, que a reação já aconteceu, se chama reação de transerificação. Após essa reação, ele é colocado no funil de decantação, onde separa de biodiesel e glicerina. Em resumo, o resultado é uma reação química do óleo da soja com álcool. Ainda falando sobre biodiesel, você saberia dizer que fruto é esse? Uma dica, é nativo do Cerrado. Se você pensou na macaúba, acertou. Pesquisadores da Embrapa descobriram um grande potencial no fruto para produzir biocombustíveis. Que o mundo demanda muito óleo, tanto para a produção de biocombustíveis, quanto para a produção de alimentos e outras coisas, tintas, produtos de higiene pessoal, esmalte, tudo isso é feito a partir de óleos. Chegou a hora de dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com o repórter Leandro de Souza. Oi, Leandro. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. E nós começamos o giro de hoje com a notícia de que a Justiça de São Paulo autorizou o bloqueio da única conta bancária do comerciante Paulo Cupertino Matias. A decisão foi tomada com base num pedido feito pela Polícia Civil do Estado. O comerciante é apontado como autor dos disparos de arma de fogo que mataram o ator Rafael Henrique Miguel, o pai dele, João Alcísio Miguel, e a mãe do ator, Miriam Selma Miguel.
O suspeito está foragido. Com o bloqueio, a polícia tenta dificultar o deslocamento dele. Outra notícia que a gente traz aqui é sobre o questionamento feito pelo ECAD, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, contra uma lei do estado de Santa Catarina que trata da isenção do pagamento de direitos autorais nas execuções de obras musicais realizadas em eventos sem fins lucrativos. Segundo o ECAD, essa lei invade a competência da União para legislar sobre o tema. O ECAD pede a inconstitucionalidade da lei catarinense. E uma última notícia, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal contra trechos da lei que prevê a presença facultativa de advogados na audiência inicial de ação de alimentos. Para a OAB, a norma viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal, do acesso à justiça, da isonomia, do direito à defesa e a razoável duração do processo. E eu fico por aqui. Você pode rever nossas reportagens no canal oficial da Justiça no YouTube. William. Obrigado, Leandro. E o Jornal da Justiça, segunda edição, também fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um bom fim de semana para você. Até segunda.